Só que não necessariamente ele tem um diagnóstico, embora isso seja um grande preditor, tá? A gente tem algumas associações importantes, como, por exemplo, a impulsividade e a solidão. Indivíduos, seja tendo um diagnóstico ou não, que tenham características, né, de funcionamento mais impulsiva e indivíduos que, com diagnóstico ou não, vivenciam mais a questão da solidão, eles estão um passinho à frente disso acontecer. Então, a impulsividade, ela está associada à frequência do comportamento, ao método, né, ao número de métodos utilizado e à gravidade do quadro. Então, quanto mais impulsivo é o indivíduo, geralmente a frequência é maior, então são várias vezes no dia, várias vezes na semana. O número de métodos utilizados para a autolesão é muito mais diversificado, então ele não tem só o silício ali para apertar a perna, ou ele não tem só a gilete, então ele tem uma variedade maior de métodos para se utilizar. E a gravidade do quadro geralmente é maior. Então, esses indivíduos impulsivos tenham mais atenção, porque isso pode ser uma condição de risco importante. Outro fator, a questão da solidão. Então, na medida em que os níveis mais elevados de solidão foram associados a uma maior probabilidade de comportamento autolesivo, a gente consegue interpretar que os indivíduos, quanto maior o nível de solidão, maior a tendência de se autolesionar. E a solidão, ela também entra como um fator de risco para os comportamentos suicidas. Não devemos esquecer isso também, até porque indivíduos que se autolesionam também podem, em um dado momento da vida, fazerem tentativas específicas, né, de suicídio. Então, o que percebeu-se, né? Essa grande relação de impulsividade e solidão, mas existiam poucos estudos que avaliavam especificamente esses dois fatores juntos com relação ao comportamento autolesivo não suicida, tá? Mas aí, fazendo jus também à ciência brasileira, eu trouxe um estudo brasileiro que acabou foi desenvolvido, né, exatamente com o objetivo de compreender o perfil e a prevalência da autolesão não suicida em adolescentes, e olhem só o que o estudo fez. Ele relacionou exatamente essas duas variáveis, tanto a impulsividade como a solidão. Esse foi um estudo transversal, foi realizado no Nordeste, em Maceió, Alagoas. Então, ele foi um estudo que se avaliou naquele momento um retrato dos entrevistados. Então, imaginem que é uma foto tirada de cima daquelas pessoas que participaram do estudo. Não se acompanhou de maneira longitudinal esses participantes, não se tem um dado, uma coorte ali, não, é um estudo transversal, uma única avaliação para a gente tirar uma foto daquela realidade. E ele foi feito nas casas de 505 adolescentes de 12 a 17 anos. Essa amostra, ela foi estratificada e foi randomizada tanto por sexo e por bairro. Então, tentou-se ter uma amostra ali equilibrada a respeito disso. E eles utilizaram alguns instrumentos para organizar melhor. Então, um questionário sociodemográfico, a FASM, que é a versão brasileira, né, é uma escala que se avalia o comportamento de autolesão. Lembra que avaliou também impulsividade e solidão? Utilizou uma escala de impulsividade de Barra, a BIS-11, e a escala brasileira de solidão, porque eles queriam entender características sociodemográficas associadas ao comportamento de autolesão não suicida, mas também o quanto as escalas de impulsividade e solidão conversavam com aqueles comportamentos de autolesão não suicida. E aí, o que se encontrou? Né? Uma prevalência nesse estudo de 6,53% da amostra dos participantes apresentavam, inclusive, os critérios para o transtorno de autolesão não suicida, que ainda não é um transtorno, é uma condição para estudos posteriores e que provavelmente, né, nas próximas versões do DSM chegue para a gente, e foram observadas diferenças significativas em relação a. Então, o que deu de resultado interessante para a gente? As formas de autolesão
foram principalmente os itens de se cortar e se coçar, e não o se coçar do skin picking, tá? É num outro movimento aqui, não uma questão obsessiva e sim intencional. Envolver-se em 3 ou mais formas diferentes de comportamento autolesivo. Então, geralmente, a pessoa que se autolesionava, ela tinha formas diferentes de se fazer isso. E geralmente os motivos encontrados foram para aliviar sentimentos de vazio ou indiferença e para acabar com sentimentos e sensações ruins, o que corrobora com tudo que falamos até aqui. A questão da desregulação emocional, a questão da dificuldade de tolerar essas experiências emocionais desagradáveis e assim sucessivamente. Essa significância também se relacionou com o perfil sociodemográfico. Então, 72% era do sexo feminino e 63% tinham uma renda familiar inferior a um salário mínimo. Então, é importante a gente considerar também as condições sociais do local do estudo, né? Enfim, de onde foram randomizados, mas entender que uma questão socioeconômica também está relacionada ao comportamento de autolesão, além, obviamente, do sexo. E os indivíduos que tinham comportamento autolesivo também aumentavam essa relação de impulsividade e solidão. Então, o que que eles perceberam? Os indivíduos que não faziam autolesão, as escalas não necessariamente de impulsividade e solidão davam uma diferença importante, mas aqueles que tinham comportamentos de autolesão não suicida, sempre, na grande maioria das vezes, tinham um resultado muito grande para a impulsividade e também para a solidão. Como eu